e a sociedade vai cada vez mais se deteriorando, piorando cada dia mais, devido à falta de cumprimento da palavra de Deus, devido à prática da palavra de Deus nos lares, porque a sociedade depende da família. É lá no lar que deve haver a verdadeira educação. Não adianta aí os governistas, os entendidos, os psicólogos, esses que tentam de toda maneira impedir que a Bíblia seja praticada, não adianta criar aí todo tipo de sistema carcerário, de correção à sociedade, porque a correção verdadeira, o ensino verdadeiro está dentro da casa de cada um. É na família que se aprende essas coisas. É o modo de criar os filhos. Aquele que cria seus filhos no santo temor de Deus, esse consegue que a sua família seja uma família que vai abençoar a sociedade. Mas, infelizmente, cada dia mais se intrometem no meio da família, cada vez mais retiram a autoridade dos pais sobre os seus filhos. Então se enganam muito aqueles que acham agora, não, o Novo Testamento, aí a época da graça, Deus não faz mais isso. Nós estamos vendo Atos dos Apóstolos, é Novo Testamento, é tempo da igreja. A correção de Deus sobre o pecado não mudou. Deus é severo contra o pecado. O pecado merece castigo. E se você acha que o pecado não merece castigo, então você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus teve a disciplina de Deus sobre ele. Disciplina, castigo. Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. E os nossos pecados merecem castigo, disciplina de Deus. Se você lê Isaías, por exemplo, capítulo 53, você vai ver isso. Que ele levou sobre ele os nossos pecados. E ele sofreu o castigo que era para nós. Ele sofreu sobre ele. Filho rebelde, né? Pessoas pecadoras, lá em Deuteronômio, capítulo 21, você vai ver que eram condenadas a ser penduradas no madeiro. E você vai ver que Jesus, em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao pegar os nossos pecados sobre ele, Jesus sofreu as consequências sobre ele, que eram para nós. A disciplina de Deus que era para nós, Jesus levou sobre ele. Era morte e morte de cruz. Então veja bem que Deus continua aplicando severamente a disciplina sobre aqueles que pecam. E não existe perdão, solução para aquele que peca contra o Espírito Santo, que blasfema contra o Espírito Santo. Então tome cuidado, não insista no pecado. Não confronte o Espírito Santo. Se arrependa, peça perdão a Deus e volte à comunhão com Deus. É isso que ele deseja. Então você pode ver aí outro exemplo, Novo Testamento. Nós estamos falando de Antigo Testamento, nem de época da lei, estou falando da época da graça. Quando Paulo foi pregar ao procônsul, e você vê aí que o mágico, né, um falso profeta, vem aí e atrapalha Paulo pregar ao procônsul. E Paulo aplica então a disciplina sobre aquele homem, ele fica cego. Veja, esse caso é Novo Testamento. Assim como o profeta, a pessoa pensa, o profeta acabou, não existe mais, só no Antigo Testamento. Não, os profetas que profetizavam a vinda de Jesus duraram até João Batista. Daí para cá tem profeta. Veja aí capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Havia profetas na igreja. Veja aí o caso do profeta Ágabo, Novo Testamento, pegou a cinta de Paulo, né? Ele já tinha previsto aí a grande seca que haveria na Judéia. Também pegou a cinta de Paulo, se amarrou e disse: isso vai acontecer com o dono desse cinto. É uma palavra do futuro, é um profeta. Era chamado profeta, reconhecido como profeta pela igreja. Existem profetas na igreja hoje, só que estão abafados, controlados, ridicularizados.
e não podem agir, não podem falar. Então veja que a oferta aí de Ananias e Safira era como a oferta de Caim. Não era uma oferta legítima de adoração a Deus, mas era uma oferta falsa, era uma mentira. Era uma coisa feita sem nenhum desejo de adoração legítima a Deus, de desprendimento, de altruísmo. Não. Era visando um lucro. Assim como Caim, que ofereceu a Deus aquilo que havia por toda parte, fácil de encontrar. Ele não ofereceu a si mesmo, a sua vida, alguma coisa que lhe custasse realmente alguma coisa. Veja a diferença. Abel ofereceu a sua própria vida. Como ele não ia se matar para oferecer a Deus, ele matou o animal e ofereceu o sangue do animal no lugar dele. Então ofereceu uma vida em lugar da sua vida. E Deus aceitou. Já Caim, não. A intenção de Caim era apenas dar uma coisa qualquer, sem nenhum temor, sem custar nada para ele. Então nós devemos ir a Deus nos dando totalmente a nossa própria vida. E a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Entregue a sua vida realmente para Deus. Seja um adorador legítimo. Entregue a sua vida, dê a sua vida para Deus. Nós vamos ver agora o nosso questionário, onde nós passaremos pelos diversos pontos aí da lição escrita pelo pastor Cláudio Amor de Andrade. E você pode pegar todas as quintas-feiras, à noite ou à tarde, já está pronto aí o questionário, os estudos no nosso site, que você vê o endereço abaixo. E também em outros sites você pode encontrá-los. Os vídeos, quinta-feira à noite, geralmente estão prontos e você encontra aí as respostas do questionário. Você encontra então na lição aí o questionário sem as respostas, ou com as respostas aí, algumas verdadeiras, outras falsas e algumas coisas para completar. Então aqui nos vídeos nós colocamos aí o questionário já com os espaços vazios preenchidos e colocamos aí as respostas verdadeiras. Então todas que são verdadeiras nós colocamos aqui nos vídeos. A que restar, então, é a falsa em cada questão. Vamos então ao nosso questionário. Texto áureo, para completar. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz então fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aí a nossa verdade prática, também para completar, número 2. A essência da disciplina é o ensino e o seu objetivo é levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus. Dentro da nossa introdução, pergunta número 3. O que aconteceria com crentes como Ananias e Safira numa igreja descompromissada com essa doutrina? Então seriam até homenageados por sua liberalidade e altruísmo. Número 4. O que acontece com crentes como Ananias e Safira numa igreja que prima pelo ensino? Então não subsistem, são desmascarados, repreendidos e fulminados pelo próprio Deus, pois ele sonda-nos a mente e o coração. A falta de doutrina acaba por induzir toda uma congregação à hipocrisia e à mentira. No episódio de Ananias e Safira, Lucas destaca então o valor da disciplina na igreja de Cristo. Parte 1 é a disciplina e sua necessidade. O que é disciplina na igreja? Então, o que é disciplina se não ensino? Possui ela também o seu lado grave, a correção. Seu objetivo é conscientizar-nos quanto às consequências de nossas atitudes. Número 6. A exemplo do que aconteceu com Ananias e Safira, a falta de disciplina pode conduzir, à morte. Número 7. Como era a disciplina no Antigo Testamento? Complete. Por intermédio de seus profetas, Deus mostra ao seu povo o valor e a imprescindibilidade da disciplina. Ele requer que todos os seus filhos sejam ensinados na lei e nos profetas. A disciplina é tão preciosa quanto a própria vida. Eis o que diz Salomão: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto.